Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce, o podcast. Mais uma vez nós estamos aqui em São Paulo para mostrar um pouquinho para vocês dos bastidores, dos desafios, das operações de e-commerce daqui. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal também. Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre como explorar o e-commerce de moda feminina aí, esse segmento que é um dos principais aí do Brasil, né? É isso aí, um segmento que está muito em alta, muito em crescimento, né? Graças a Deus. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente trouxe dois convidados bem especiais aqui, que eu já estou tentando marcar um tempinho, né? Desde o ano passado aí a gente está falando e agora deu certo as nossas agendas. O Bruno Tressoldi, ele que é Head de Digital da Santa Lola, né? Santa Lola que é renomada, marca aí com mais de 20 anos de mercado. É uma referência, né, em estilo e tendências de moda feminina, com mais de 3 mil pontos. Seja muito bem-vindo, Bruno. DK, obrigado, satisfação enorme estar aqui com vocês. Rafa, muito obrigado. É isso, super animado para esse bate-papo hoje. Perfeito, eu acho que eu falei errado o teu sobrenome, né? Como que é? Tressoldi, isso mesmo. E também, né, do lado aqui esquerdo, do meu lado esquerdo, a gente tem também a Cris, né, a Cristiane Bueno, ela que é gerente de e-commerce da Mamô Brasil, uma marca que se destaca também no mercado de moda feminina e desde 2008, com peças super atemporais aí que capturam toda a essência da mulher moderna. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Finalmente, né? Conseguimos. Fico muito contente e também tô animada aqui para nossa conversa. Acho que vai ser bem produtiva. Vamos lá, então, começando o bate-papo. Queria conhecer um pouquinho mais da carreira de vocês, da jornada. Eu sei que, né, vocês dois aí têm uma longa jornada aí. Conta pra gente um pouquinho por onde vocês passaram até vocês chegarem ao cargo atual de vocês. Quem quer começar? Bom, eu trabalho já com e-commerce há 15 anos. 16 anos, sempre e-commerce de moda. Então, eu trabalho comecei, né, passei em algumas marcas, desde multimarca, como Que Vestir, Patibô, Jogé, e hoje eu trabalho, tô aqui na Mamô. Nesse meio do caminho, né, sempre com moda, bem na pandemia, eu resolvi dar uma desligada um pouco de moda e ir para um outro segmento, fui para o vinho. Realmente amo vinho, mas eu entendi que você no e-commerce precisa dominar o produto. E acabei voltando para moda. Então, eu já participei de operação onde a gente começou do zero, em multimarca, onde a gente fazia envio. A gente trabalhava com mais de 400 marcas e fazia o envio, tudo produto comprado, não existia o marketplace ainda, então eu vi o marketplace nascer, a gente fazendo a operação de marketplace. Também trabalhei com e-commerce cross-border, B2B, levando marcas premium do Brasil para fora, estruturando dentro de uma plataforma que ainda não existia, um cenário, uma plataforma disruptiva, né, dentro da Vtex, ali uma construção praticamente do zero de um sistema para levar essas marcas, uma plataforma fechada, para levar essas marcas premium para fora. Então, para você entrar, conseguir vender lá fora, você tinha que ser convidado. E para você comprar essas marcas brasileiras lá fora, você também tinha que ser convidado. Então, era bem disruptivo mesmo. E hoje, assumi o e-commerce da Mamô há quase 2 anos já. Vtex também. Então, assim, todo o meu aprendizado me serviu hoje de bagagem para o que a gente está fazendo de inovação, melhorias e de performance dentro da marca. Legal, eu acho que é isso, né? Conhecendo um pouquinho de toda a operação, que você consegue realmente agregar e trazer coisas diferentes, né? Ter esse conhecimento não adianta, não vai na hora você entrar e já... Você não sabe o que é possível não fazer, né? Exatamente. E você, Bruno, conta pra gente. Bom, falando um pouquinho da minha história, né? Eu tô cerca de 20 anos nesse mundo do varejo, né? Minha carreira começou ali no varejo feminino, na C&A, né? Foi minha escola, né? Uma grande marca aí de moda feminina. Depois, e aí começou com uma parte de planejamento comercial, né? Focado muito nessa parte, né, das compras e tudo mais. Legal. E aí tive uma migração para Riachuelo, concorrente direta, no caso. Também onde que pude atuar ali na moda infantil também. E dentre essas outras marcas, né, passei por Centauro, que é onde iniciei em 2015, mais ou menos, minha migração do mundo físico, né, ali para o mundo digital. Assumi a área de categorias ali do digital da Centauro. Puma, Vans, e aí na Vans o Grupo VF e depois o Grupo Arezzo,
né? E agora estamos aí na Santa Lola aí fazendo um trabalho há cerca de 3 anos à frente como head de operações digitais. Legal, muito bom. Muitas experiências legais pra gente falar aí um pouquinho hoje. Bacana. Conta pra gente um pouquinho da estrutura do time de vocês hoje de e-commerce, como que é e-commerce junto com marketing, como que funciona isso ali. Bom, o e-commerce da Mamô, eu tenho tudo interno, não tenho nada, exceto a performance, né, e SEO, que é feito com agência fora. Mas hoje a estrutura interna tem o time do marketing, que não fica, a gente fica no mesmo guarda-chuva, mas é uma outra gestão. Então, a gente divide, é o marketing off, na verdade, marketing off. Então, a gente divide estratégia, junto com o comercial também, mas é o marketing separado do e-commerce. Então, eu tenho autonomia para definir as estratégias do online. E aí, às vezes, a gente senta, a gente conversa, a gente debate, para cruzar no que for relacionado à promoção, por exemplo, porque tem que manter uma linearidade na comunicação. Sim. Mas hoje eu tenho essa agência que me dá todo esse suporte pro digital. Legal. Legal. E todo o time interno, então, desde operação, logística, cadastro, atendimento, tudo é comigo. Legal. O saque tá com você? Tá comigo. Legal. E o CRM é uma ponta que a gente ainda tá definindo, né? Se fica com marketing, se fica uma parte com e-commerce, porque querendo ou não, o CRM ele vai atender toda a rede. Sim. Então, ele vai atender todas as lojas físicas também. Mas eu sou o e-commerce, né? Eu falo mas é o e-commerce. Ele a gente tem muito mais dado para poder trabalhar e começar essa operação de CRM. Então, a gente ainda tá analisando algumas coisinhas para ver quem vai ser o pai desse filho, mas hoje ainda tá meio que a gente tá analisando. Legal. Show. E o que você cuida ali da performance é só focado para venda pro e-commerce ou daí também faz estratégias de marca no digital para marca, assim, ou daí fica com marketing? Só pro e-commerce. Só pro e-commerce. Ah, legal. Boa. E lá na Santa Lola? Lá na Santa Lola, a gente tem, né, a operação, a gente tem a nossa base de e-commerce, nosso time de e-commerce, né, que atua toda a parte de funções do site. Temos também lá, que está embaixo do meu guarda-chuva, o time de marketplace, né, que é tanto o WIN, que é uma operação chamada SLON, que a gente trabalha, que é o franqueado, vendendo no nosso site também, né, potencializando suas vendas referente às suas lojas. E também temos a operação de marketplace out, né, nossos produtos vendendo em outros marketplaces, também está embaixo desse guarda-chuva. Temos também a operação das lojas próprias, né, no online, e também a gente tem um CD hoje que opera lá em Serra, na região do Espírito Santo, né, que cada vez mais a gente está potencializando muito mais a venda do estoque do franqueado, né, e menos do nosso estoque próprio, para ajudá-lo a ter uma venda adicional, né, e trazer esse fluxo de caixa para ele, né, para o franqueado. E também tem a parte de CRM, que está dentro da diretoria do Digital, só que está apartado, aí é um outro gerente que faz um trabalho, mas muito mais focado também no on e no off também, né, no caso, uma estratégia simultânea. E o nosso time de marketing, dentro da minha área do meu time de e-commerce, eu tenho um time de marketplace, de marketing digital, e também temos lá uma estrutura também de marketing dentro da empresa, que ele atende tanto o on quanto o off também. Legal, muito bom. Uma estrutura Boa. bem grande ali, né? Em relação à maioria das operações, Sim, né? Que exato. a gente vê aqui. E até de marcas grandes. Mas eu acho que o e-commerce de moda, ele tá mais à frente do que a maioria dos e-commerce por várias coisas e desde os primórdios, desde lá de Netshoes, é o que vem, né, mais evoluindo aí. E qual foi a decisão aí de investir no e-commerce para ambas as marcas, né? A gente tá conversando ali com o Bruno, que é recente a operação, né, da Santa Lola, se a gente vê tempo de mercado e tal. E, né, se foi pela pandemia ou, né, qual que foi a estratégia, né? Hoje é muito fácil falar, né, em 2024, que todo mundo tem que ter um e-commerce, mas não era assim alguns anos atrás. Surgiram muitos na dor, né? Na dor. Mas o da Mamô, ele já existia, tem mais ou menos 8 anos. A Mamô tem 15 anos e o e-commerce, ele tem 8.
o fundador, ele é uma pessoa muito visionária, então ele acompanha bastante o mercado. Ele já implementou, né, decidiu implementar o e-commerce em 2014, se não me engano. 2014, 2015, e aí foi seguindo, né, passou pela Rakuten, mas foi na pandemia mesmo, né, que teve aquele problema na Rakuten, que optaram, né, foram obrigados a sair, mas foi bem no meio da pandemia mesmo que eles deram uma guinada mesmo no digital da marca. Então, eles migraram para Vtex, mas tudo muito correndo. Então, ficou muita ponta solta também. Então, muita coisa foi fazendo, porque tinha que vender. Sim. Então, do dia para a noite, não tinha mais a plataforma, né? A Rakuten estava ali retendo, né? Receita, enfim. E aí, eles migraram para Vtex. Tinha uma agência já que fez todo o desenvolvimento. Mas foi na pandemia que ele ganhou relevância para a marca. A Mamu, ela tem lojas físicas, são 15 lojas físicas de varejo e cerca de 10, mais ou menos, de atacado. E o e-commerce, ele era pequenininho, né? Ninguém, assim, olhava para ele como olha hoje. Então, a pandemia, óbvio, as lojas fechadas, o e-commerce bombou de vender. E aí começou investimento para a campanha, investimento de equipe, investimento de estrutura, investimento de estoque, que até então tinha um baby stock que a gente fala. Então, hoje a gente já tem um estoque um pouco maior, mas a gente utiliza estoque de loja também. Mas foi meio que a pandemia, ela fez crescer, mas ele já existia como uma necessidade do fundador. Ele enxergou o momento do mercado e já foi implementando. Legal. Muitos e-commerces, né, daí cresceram e também tiveram que se profissionalizar, porque era assim, o e-commerce, na minha visão, eu já fui gestor de e-commerce e tudo mais, sempre era o patinho feio de qualquer organização. Isso é ruim. Aí a pandemia veio e a gente dá aquela esfregada na cara, tá vendo? Porque eu sempre acreditei no e-commerce. E o que eu vejo muito que aconteceu, né, na pandemia foram as pessoas plugando o e-commerce, achando que é uma coisa simples, e colocavam pessoas da casa mesmo. Então, às vezes, colocavam um vendedor para fazer gestão, colocavam um caixa de loja para cuidar ali do e-commerce. E aí, à medida que foi crescendo, que foi amadurecendo, viram que não era isso. Então, eles já estavam para trás, embora tinham ali, né, tivessem seu e-commerce ali, mas ele foi construído totalmente errado. Então, por isso que eu acho que pós-pandemia ali, 2022, mais ou menos, estava chovendo oportunidade para quem era gerente de e-commerce, porque a gente estava ali para curar os problemas de uma construção. Fizeram para ter, né, para ter para não ficar para trás, para conseguir vender de alguma forma, já que as lojas estavam fechadas, só que foi feito de forma errada. Então, eu acho que isso foi, né, um resultado de pandemia, mas hoje eu acho que já está todo mundo operando mais qualificado, né? Então, curso também. Hoje, depois da pandemia, você vê tanto curso, né? E até então, antes de pandemia, você não via nada de curso de e-commerce. O evento tem toda semana, né? Agora, então você tem que conciliar, por isso que a nossa agenda era difícil, né? Mas, felizmente, assim, hoje o mercado ele tá muito mais profissional mesmo para a área do e-commerce, porque realmente a gente começou a trazer relevância para as receitas da marca, né? Sim. Isso é muito bom. No caso da Santa Lola, né? A Santa Lola esse ano completa 20 anos, né, de história, da sua abertura, os irmãos Martinez, né, o Fábio, o Rubinho e a Vanessa. O DNA deles sempre foi loja física, né? Eles nasceram, a família deles nasceu da loja física, né? E de lá para cá foi crescendo assim de uma forma muito grande, né? Principalmente franquias, multimarcas, etc. Até 2019, quem operava o e-commerce da Santa Lola era a Dafit, né? Eles que tinham uma parceria com a Santa Lola e quem operava era a Dafit. E aí, de 2019, eles entenderam que tem um mercado ali potencial que a gente pode começar aí a trabalhar ele de forma interna, né? E aí foi construído o primeiro site, né, da Santa Lola. E de lá para cá a gente vem, né, eu estou há cerca de 3 anos, né, nessa operação, peguei praticamente ali ela no início, e de lá para cá a gente vem moldurando, né, vem trabalhando o crescimento dela. Graças a Deus é um momento, casou de ser um momento, né, onde que deu esse up, né, no digital, né, e acho que um dos grandes desafios do e-commerce é exatamente, né, o tema que a gente vai falar hoje, moda, né, como vender moda através do digital, através de um celular, né? Antes da pessoa vestir. Então, esses são os grandes desafios, né? Que a gente cada vez tem que estar se atualizando mais.
tem que estar mais antenado com tecnologias e tudo mais para trazer um conforto e uma experiência de compra diferenciada para o consumidor, né? Então, Santa Lola vem aí 3 anos, graças a Deus, num crescimento bem pontual assim, e cada vez mais a gente está sempre buscando trazer essa experiência e essa tranquilidade do consumidor comprar o seu sapato, a consumidora comprar o seu sapato, comprar a sua bolsa, né? E seus acessórios no site da Santa Lola. Legal. Eu acho que ainda a gente está só no começo, mas se não fosse a pandemia, ia mais uns 5 anos para chegar no ponto que a gente tá agora. Porque, querendo ou não, eu acho que o e-commerce, a moda feminina no Brasil ainda, ela tem muitos desafios, né? Então, talvez não se aplique tanto a sapato, né? Mas no vestuário, por exemplo, a gente não tem padronagem. Então, a gente tentou, em 2009, mais ou menos, uma padronização na tabela de medida, que não aconteceu. Então, as pessoas, elas tinham aquela insegurança de comprar e não sabia a numeração dela, porque, realmente, do 40 de uma marca não é o mesmo 40 de outra. E aí, às vezes, as marcas se direcionam como modelagem pequena. Você fala, pô, como é modelagem pequena, não é? Recomendamos a compra de um número menor. Então, isso complica também. Então, isso hoje também, as ferramentas ajudam bastante, a gente tem ferramenta de provador virtual, né? Então, que ajudam e dão essa segurança para cliente. Mas a moda em si, ela é muito desafiadora, principalmente, eu acredito, por conta de medidas, né? De prova. Então, o cliente brasileiro, ele precisa tocar, ele precisa ver, ele precisa experimentar. Até para não ter essa coisa de troca, de volta, devolve, não sei o quê. Então, ele precisa dessa segurança. Então, eu acho que por isso que hoje está muito mais... não sei se seria maduro, mas ele está muito melhor em vista do que era antes. A pandemia ajudou, mas eu acho que foi um conjunto de ferramentas também que surgiram ali para impulsionar mais. Dos e-commerce que vocês trabalharam, assim, qual a média representa da parte de devolução, troca e devolução, assim, mais ou menos? A média? A média, assim. Mais ou menos uns 7%. 7% Já teve casos de 8 a 10%. É bastante, né? Bem muito, mas foi na época que a gente estava ajustando, a gente optou por começar a medir produto a produto, porque a gente era no multimarcas. Então, nesse multimarcas, a gente trabalhava com marcas que tinham a modelagem pequena, tinha modelagem grande, e a gente tinha um padrão de medição. Então, tinha a equipe de cadastro e descrição, fazia a medida ali e fazia a gradação do tamanho P pro M, pro G, enfim. E não era, às vezes não seguia. Então, a gente começou a ver um volume muito grande de troca. Até então, não existiam as ferramentas de o provador virtual, por exemplo. Depois, ele deu uma ajudada, depois ele deu uma atrapalhada, mas enfim. A média era isso. E também as ferramentas de gestão de troca que ajudou também a gente a encontrar onde estavam os gargalos, né, das nossas devoluções. Porque até então você vai recebendo ali, você não está fazendo uma gestão, você sabe que está sendo devolvido. As ferramentas de troca, elas começam a ajudar se você para e começa a analisar também. Aí você começa a analisar e você vai entendendo os seus produtos e volta para o estilo. Volta quando é produção própria, é marca própria que desenvolve. Você já volta para o estilo. Ó, isso está acontecendo, vamos ajustar. Aí a gente vai tentando, na próxima coleção, já minimizar isso. Então, nessa média. Nessa média, legal. A gente trouxe outros gerentes aqui, né, também falando um pouquinho sobre moda. A gente perguntou muito em relação a isso, né, que eu acho que é um dos grandes desafios. Eles comentaram mais ou menos isso mesmo, 6, 7. Né, é bastante, do bruto ali, acaba ferindo bastante o resultado. E até a gente entrando ali dentro do comportamento do consumidor, queria que vocês, né, que já trabalham bastante tempo no setor, que vocês falassem um pouquinho dessa mudança. Qual a mudança que vocês veem do consumidor durante, né, esse tempo e a entrada do e-commerce mesmo, do online, qual a aposta que vocês fazem aonde o consumidor realmente vai chegar, o consumidor de moda. Daí a gente estava falando sobre troca, eles falaram que hoje tem algo que muitos consumidores fazem, eu nem sabia disso, que eles acabam às vezes comprando 2 peças de tamanhos próximos, que ele não sabe se é ali, e aí ele fica com uma e depois pede, né, o estorno e a troca de outro, e é um grande desafio também, né, em relação a isso, porque como diminuir isso, né? Então é muito do omnichannel, do cara já conhecer teu produto, saber o tamanho que funciona, porque é igual sapato, né? Você compra para uma marca é um número, e às vezes para outra marca é outro número. No caso da Santa Lola, tá muito próximo dessa média também, mas a gente tem um problema super grande de calça, porque a mulher brasileira, ela não é
um tipo somente, né? Você tem a mulher mais baixa, com o pé mais largo, com o pé mais comprido. Então, o calce é um grande desafio para a gente acertar, né? Tipo, isso para a mulher. Então, a gente tem, exatamente como você estava comentando, TK, às vezes a gente tem consumidora que ela compra um número acima, um número abaixo e um número que normalmente né? Para ver qual é aquele que vai calçar de forma mais confortável e tudo mais, e os demais têm a devolução. Qual que é a nossa preocupação na Santa Lola, né? Sempre é um ponto que eu sempre bato, né? De que forma a gente pode gerar uma experiência de compra satisfatória para nossa consumidora, onde que ela tenha a coragem de comprar no e-commerce, né? Que ela se sinta à vontade em comprar no e-commerce e não se sinta assim, pô, se eu comprar no e-commerce e não servir, pô, eu vou ter que devolver e tudo mais. Então, a gente, gradativamente, a gente vem trabalhando esse pós-venda, né? Tipo, principalmente de que forma ter a devolução, de que forma ter a troca do produto, e cada vez mais a gente semanalmente, a gente tem reuniões exatamente para ver os índices, né, de troca, dos modelos, etc., porque acaba sentando depois com o time de desenvolvimento para a gente tentar entender esse feeling, passar esse feeling para eles também, para a gente cada vez ter um índice menor, né, de devolução, e cada vez a gente ter uma experiência melhor de compra. Então, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios da moda é você encontrar um ponto onde que a consumidora se sinta tipo, confortável em comprar aquele seu produto, que você vai fidelizar ela. Praticamente você acaba fidelizando ela, porque ela já se sente confortável, ela já sabe que aquele produto é um calce que cabe no pé dela, né? Porque dentro da linha de produtos da Santa Lola, a gente tem produtos abertos, produtos fechados, tem botas. Então, às vezes, o peito do pé ali pode apertar um pouco, um escarpão o bico. Sim. Então, você tem vários detalhes que até você chegar num índice satisfatório para a consumidora e ela fidelizar isso, é um trabalho bem árduo ali, junto com o time de desenvolvimento, né, junto com toda a parte de pós-compra também, para trazer essa segurança para o consumidor. Legal. E fora, né, esses desafios aí que a gente está falando, se vocês pudessem elencar, quais são os principais, assim, do dia a dia de quem trabalha nesse setor de moda feminina, dos gerentes de e-commerce mesmo? Olha, quando você utiliza estoque de loja, eu acho que o maior desafio é a ruptura de estoque. Uhum. Eu acho que é um trabalho muito delicado, né? De você conscientizar a loja que a gente tá junto, que a gente trabalha junto, que a gente não tá só pegando a peça do seu estoque para atender um cliente do digital. Então, é um trabalho, para mim, assim, internamente, né? Falando de pessoas, de equipe, eu acredito que esse seja um trabalho mais delicado e um desafio pra gente ali. Relacionado a cliente, eu acredito que seja a parte logística, entregar e corresponder ao que ele está esperando, seja em prazo, seja no produto. Então, trazer, de repente, fotos melhores que mostrem mais detalhe do produto. Parceiros logísticos, né? Se você não tem um volume que te garanta uma negociação legal numa tabela de frete, então vai para um hub logístico para você trabalhar, ter opções para o seu cliente. De repente, uma entrega mais rápida e uma entrega mais econômica, porque às vezes a gente está ali muito preso, aí a gente só tem um formato de entrega. Às vezes o cliente ele não quer receber rápido, às vezes ele quer receber no menor tempo, mas num frete mais econômico. Então, e fora que às vezes, né, tem esses atrasos. Por a gente, às vezes, estar utilizando outros estoques, pode acontecer essa ruptura, a gente não ter, tentar a peça em outro lugar, não ter, e ligar para o cliente um tempo depois para falar que a gente não vai conseguir atender ele. Então, é muito frustrante. Isso eu falo de todos os lugares que eu já passei, a gente sempre utilizou estoque de loja. Então, às vezes a loja ela não faz a transferência ou não faz a venda, não processa ali, e o produto está disponível para venda, então acaba vendendo no site, vendendo no físico e não tem para atender. Então, é mais uma consciência, né, interna mesmo da equipe e do cliente. Eu acho que é isso, é estruturar bem a sua operação logística para atender, porque o cliente ele precisa disso, ele quer, para mim a entrega é o que vai garantir a fidelização dele, lógico, além de, né, de uma experiência de compra bacana, um atendimento personalizado, enfim, acho que é um conjunto de ações, mas se ele não recebe no prazo, já desanda ali, né? Legal, e só para não perder esse gancho, daí o Bruno já fala pra gente também, claro. Vocês já fizeram algum tipo de tentativa de as pessoas que são envolvidas da loja de terem algum tipo de remuneração por ajudar já? E não funcionou também porque... Funcionava mais ou menos, que a gente era uma pessoa de loja, mas ela era do e-commerce, então estava no meu centro de custo, ela era bonificada,
era remunerada com base no e-commerce e tinha uma bonificação. Então, a gente tinha um tempo de entrega. Se ela separasse, enviasse em X tempo, era uma meta. X tempo, então a gente fazia toda uma análise. Mas ainda assim não funcionava porque ela era uma pessoa... Acima ainda tinha tinha o gerente, por exemplo, tinha o vendedor que às vezes separava aquela peça para atender um outro cliente. E realmente, às vezes aquela peça o cliente ia mais tarde provar. Então, a gente optou, nesse caso, por trabalhar com o mínimo de estoque. Então, chegava, por exemplo, em 4 peças, já zerava do site, para tentar minimizar isso. Que eu acho que é a melhor opção, né? Mas o pessoal da bagagem estava contando que os próprios vendedores fazem a separação pro e-commerce, e daí eles são comissionados junto nessa venda. Tá? Isso. A gente já tentou estruturar dessa forma também. Isso dessa forma, a gente ainda tá fazendo o teste. Pra ver se funciona, se não, mas... Eles falaram que deu muito resultado, assim, por o vendedor querer também ganhar aquilo ali. Que às vezes, o nosso problema ainda tem a comissão da loja, né? Então, o vendedor ganha a comissão, mas a loja não. Aí fica esse embate. Tem o gerente lá. Aí já a loja não bateu meta, mas o vendedor, ele atingiu. Então, tem que ter esses cuidados na hora de bonificar. Mas acho que todo mundo tem que ganhar uma parte ali para funcionar, ainda mais quando tem a loja física e o consumidor. No caso da Santa Lola, assim, a gente sempre se apega nessa parte, né, da concorrência, né? Tipo, a gente sempre tem que estar um passo à frente, né? Mas quais desafios a gente encontra que a concorrência também encontra, né? Acho que ruptura, né, sem dúvida nenhuma, eu acho que é onde que a gente é o maior desafio de você fazer o time de marketing, né? O time de marketing digital, fazer um trabalho de um produto, né, esse produto ser super desejado, o cliente ter ali o clique, né, atrás do produto, e o produto não tem disponível, né? Isso daí você acaba frustrando esse consumidor. Então, a gente sempre está trabalhando, a gente tem um modelo de negócio que chama da SL-ON dentro da operação, onde que é o franqueado também colocando à disposição seu estoque no nosso site, né? Ajudando ao consumidor ter mais opção de escolha, sem dúvida, e maior profundidade. E também, no caso do franqueado, ele conseguir também ter um a mais de venda, né? Uma ampliação de venda da sua loja. Então, essa parte de ruptura, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos principais. E também a parte, né, de entrega, né? Tipo, essa aí onde que a gente cada vez está correndo mais, principalmente contra a nossa concorrência, para tentar entregar o mais rápido possível, né? Mais just in time, né, no caso. E o Brasil é um país continental, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem um grande público nosso no Nordeste. Então, a gente sempre procura, né, ter formas de conseguir entregar o mais rápido possível e no valor mais em conta possível. Hoje, no site da Santa Lola, a gente tem um buy box, né, na hora do fechamento ali da compra, onde que o consumidor ele pode escolher a sua compra mais rápida, a sua compra mais barata e o retiro em loja. Né? Então, a gente traz opções para que ele consiga ter. Às vezes ele não tem urgência em ter o produto, ele vai optar por mais barato e por mais pode chegar em 2, 3 dias, 4 dias. Não, às vezes ele tem uma urgência, ele está disposto a pagar um pouco mais, mas esse produto pode chegar até a 1 hora. Hoje a gente tem uma parceria muito bacana com a Uber Direct, né, que a gente estava comentando, que o nosso modelo, a gente está trabalhando muito para conseguir nível nacional, nas principais capitais pelo menos, entregar em 1 hora o sapato no raio de 15 km da loja. Então a gente vem trabalhando cada vez mais para a gente conseguir trazer uma experiência de compra satisfatória para esse consumidor. Legal, e como vocês usam, né, os franqueados, né, o estoque dos franqueados, então daí meio que a entrega mais rápida ali você daria para o franqueado, porque é a que está mais próximo do cliente. Daí a normal seria do seu estoque, e daí eu retiro na loja, Exato, assim, então a ideia qual que é? Vamos supor, hoje um frete de São Paulo para o Nordeste está levando em torno de 4 a 5 dias, né, no caso. Se eu tenho já um franqueado que está lá naquele estado, naquela cidade, com a sua loja, além de ser uma entrega mais rápida, vai ser uma entrega mais barata para o consumidor, né? Porque o frete vai ser mais em conta. Então, a gente, dentro desse projeto da SL-ON, que é o franqueado vendendo dentro do nosso site, a gente quer trazer, além de ampliar a venda do franqueado, a gente quer trazer uma experiência melhor de compra para o nosso consumidor. Daquele produto que ele almejou, viu no site, chegar às vezes no mesmo dia, ou em 1 hora dentro da casa dele. Né? Então, a gente vem trabalhando fortemente para que isso aconteça. Legal, e o consumidor está cada vez mais ansioso, né, para ter qualidade, preço baixo, mas com rapidez, né? Exato. E esse fica cada vez mais
o nosso desafio. A gente fala pela gente mesmo, como consumidor, né? Eu, às vezes, tenho algumas coisas que eu quero e eu falo, nossa, um dia para me entregar, né? E como a gente está cada vez mais ansioso mesmo por conta de tudo isso. Vocês falaram aqui um pouquinho, né? A gente tem falado sobre essa expectativa do consumidor e tudo mais, mas de forma interna, quais são os desafios tecnológicos, né? De tudo que vocês falaram aqui em termos de ferramentas, de plataforma, de soluções. Quais são os desafios? O que vocês têm conhecimento que já está funcionando, que está funcionando na operação de vocês aí, em relação a essa integração de loja física com o ON, assim? Bom, no meu caso, eu acho que como é uma empresa mais familiar, uma estrutura mais familiar, então às vezes o alto custo de ferramentas tecnológicas para implementar. Então, às vezes você precisa, como eu falei, é uma cultura, a cultura do e-commerce ela tá vindo agora, né? Sim. Então, às vezes a gente tá falando, eu preciso disso, a gente precisa fazer isso, mas do lado financeiro, ele não enxerga tanto isso, porque a loja ela vende muito mais, às vezes, né, com menos coisa, muito mais assim, no sentido de, ela pede menos, vamos dizer assim. Sim. Por que vocês precisam disso? Já é algo que você sabe que o ponto funciona, daí você investe, vai acontecer isso. O e-commerce ainda, querendo ou não, ainda é uma aposta. Exatamente. E aí, então, é mostrar como a gente vai provar isso, né? Como a gente fazer um benchmark, alguma coisa de concorrentes que utilizam ferramenta. Então, eu acho que do lado nosso, tecnologia é um assunto ainda mais delicado, né? Que a gente precisa ir conversando e comendo pelas beiradas para oferecer. E aí, junto com isso também, às vezes o time ele não está preparado. O time de tecnologia é um time de tecnologia muito mais voltado para o físico também. Sim. Então, a gente não tem tanto suporte, né? A gente não tem uma pessoa de TI ali dedicado para o e-commerce. Então, isso acaba também atrapalhando um pouco. Então, se a gente tem uma pessoa de e-commerce dedicada de TI para o e-commerce, eu acho que a gente consegue implementar coisas muito rápido. Então, de repente, a gente vai fazer vai implementar uma ferramenta. Então, a gente precisa de uma força-tarefa do nosso consultor do RP. Então, precisa que ele faça isso, a gente precisa passar o caminho, porque ele é 100% focado no físico. Então, é muito mais delicado esse tipo de trabalho, né, pra gente ali. Então, eu e a pessoa do marketing, por exemplo, a gente é bem alinhada nisso, que ela também já veio do mercado, então a gente tem essa consciência. Então, a gente sabe bem que é esse trabalho de formiguinha também. A gente vai conseguir, mas, lógico, não é fácil para um diretor financeiro sair liberando verba para contratar uma ferramenta que ele nunca nem ouviu falar. Sim. Então, a gente tem muita consciência disso. Então, a gente precisa, né, ter muita cautela para oferecer, para falar e para mostrar o resultado também. Com certeza. Mas o nosso gira principalmente em torno desse desafio. Mas eu ainda acho que tem que mudar muito a concepção das marcas, isso vai acontecendo com a maturidade, que o e-commerce não é uma loja, ele é um canal de vendas. E como um canal de vendas, ele dá suporte para a marca, não para uma loja como todo mundo encara. Exatamente. Aí quando tem essa consciência de que o e-commerce é só uma loja, aí a gente fica no mesmo nível de uma loja e realmente a gente tem um alcance muito maior. Então, a gente ali é um braço da loja, né? Sim, é um braço da loja. O e-commerce, ele não é... Quando a gente fala de estar no mesmo nível da loja, não é nem no sentido ruim, é no sentido que a gente ali a gente pode fazer pela loja o que eles talvez não consigam. Como a gente consegue fazer um branding para uma loja física, né? A gente não consegue ali investir, né, num topo do funil para levar tráfego para uma loja física. A gente consegue isso hoje através de um retiro em loja, por exemplo. Então, a gente consegue levar um tráfego do site para uma loja física. Então, hoje a gente consegue, e o inverso a gente não consegue, né? Sim, estudos comprovam que onde tem loja, né, e até, né, o que a gente trabalha, onde tem loja, o e-commerce vai vender mais também, né? Sim, porque é um complemento ali, né, da estratégia. Eu acho que é questão de nem só do apoio da loja, da marca. O seu consumidor está online, então você tem que estar lá. E acho que deveria ser muito encarado, porque eu vejo muita varejista, fatura 500 milhões no ano e os caras não soltam para investir ali num canal, que é isso que tem que ser encarado, é um canal, não é uma Eu hora. acho que de um ano para cá, mais ou menos, vem se falando muito forte, né, de omnicanalidade, né? Então, acho que é uma bandeira que cada vez está sendo mais erguida, né? E tanto o lado físico está vendo a importância de ter o digital ali, né, próximo, exatamente, para ter melhorias, acho que em ambas as frentes, né? No caso, e hoje muita tecnologia, a gente vê através de uma Vtex Day e tudo mais, esse ano, você vê que tecnologia foi o foco da feira, né? Então, a gente vê que
os times, eles têm que estar antenados, né? Eu botei todo o time lá de e-commerce na Vtex Day para a gente fazer um bench, para a gente fazer pesquisas e tudo mais, porque são detalhes que mudam o sucesso, né, do insucesso. Então, hoje a gente sempre está revisando ferramentas, sempre estamos conversando com empresas, tudo mais, trazendo novas tecnologias, porque a gente sabe que quem sai na frente, normalmente surfa uma onda maior, né? Então, sim, a importância de estar antenado com o mercado, né? E acho que uma coisa que tem muito legal na área do digital, né? Não tem tanto, por mais que podem ser concorrentes ali diretos, quando você fala de fazer um benchmark, de bater um papo, tomar um café, entender a operação do outro, isso é muito bacana, né? Tipo, eu já fiz benchmark com concorrentes meus e a pessoa abriu toda a operação dele para me mostrar, né? E eu acho que isso no digital é muito legal, né? Então, eu acho que essa troca de experiência ajuda muito, porque todos o mercado é gigantesco, né? O Brasil é um país consumidor, né? A gente brinca. Então, assim, a ideia é sempre a gente conseguir ter uma ideia de quem já utilizou aquele produto ou já utilizou aquele sistema para entender se funcionou ou não funcionar, quais foram suas dificuldades, né? Para quando você está em operar com ele, você já ter aí meio caminho andado. Então, acho que essas são as grandes dificuldades hoje que a gente tem, né? As inovações, entender como que ela se encaixa tanto no on quanto no off, né? Que é importante não somente ser favorável para um lado. Não adianta, tem que ser favorável para os dois lados. E a omnicanalidade de cada vez ela está trazendo isso, né? As empresas de tecnologia elas estão tendo que se adaptar a não pensar somente de um lado, e sim pensar nos dois lados para ter uma aderência forte, né? Uma aderência vencedora. Perfeito. Bacana. Muito isso. Quanto mais a gente colaborar, conversar e falar sobre os desafios, mais forte o nosso mercado vai ficar. Exatamente. Né? O consumidor vai entender melhor e a gente vai conseguir amadurecer o mercado. Né? Exatamente. Então, não pode ter medo dessas trocas também, né? E o Bruno falou, achei bem interessante mesmo, porque realmente a gente ali é uma classe unida, né? Exatamente. Essas trocas eu acho que ajudam muito. Já tive contatos com pessoas, eu precisava implementar uma ferramenta e em outros lugares que era, sei lá, uma conexão de um RP muito específico com a plataforma, eu precisava de uma funcionalidade específica. As pessoas foram me indicando, falaram, fulano fez essa mesma integração, fala com ela. Falei, me passou o caminho das pedras. Foi muito mais tranquilo. Talvez eu ia estar quebrando a cabeça, né, por dias e dias ali. Gastando dinheiro, né? Exato. Então, essa coisa de não ter medo mesmo, de compartilhar. Você falou que levou a sua equipe inteira, né, no Vtex. Isso é muito bom, né? Porque a gente volta, já fui várias vezes sozinha com uma outra pessoa, e aí você volta cheio de gás, mas aí você tem que motivar um time todo, aí parece que você é emocionada, né? Aí depois não, aí quando você vai com mais pessoas, sim, igual tá todo mundo na mesma no vibe, e-commerce, né? No e-commerce Brasil ano passado eu consegui levar a minha equipe toda também, então a gente volta todo mundo no dia seguinte, a gente senta na mesa, vamos debater e começa a implementar mesmo, e aí você vê a maturidade do time também, sim, né? O time crescendo junto, né? Engajamento, isso é muito bacana, e são coisas assim que a área do e-commerce proporciona realmente, né? Essa união, essa integração, essa troca. Exatamente, e às vezes são detalhes, né, que a gente fala, o e-commerce é muito disso, né? Detalhes que você mudou uma chavinha ali que faz uma grande diferença, né? Então, você vê, a gente fala hoje o que vem potencializando também a venda no digital, nas redes sociais. Quais redes sociais que no momento estão sendo aquelas que estão trazendo maior engajamento do consumidor para o site, né? Então, todo esse trabalho, se não tiver um time envolvido, não adianta. Você entra como o cara motivador. Até você vender ou você passar isso para o seu time, fazer seu time acreditar, leva tempo. Aí você perdeu talvez aquela onda que você poderia ter surfado, né? Então, é de extrema importância cada vez mais os times estarem engajados, né? Independente de cadeira, mas assim, todos estarem na mesma página para implementar algo que, sem dúvida nenhuma, pode ser a diferença ali do sucesso. Que a gente fala da cultura, né? Tem que ser, né, de cima para baixo, de todos os pontos. Se a empresa inteira tiver com uma cultura bem alinhada, cara, vai acontecer. Porque todo mundo vai dar uma chance, pelo menos, para te escutar falar sobre a ideia. Pô, beleza, não conseguimos isso, mas vamos tentar isso aqui então. Né? Então dá uma grande diferença. E aí, né, a gente acho que tem um grande desafio, principalmente que eu vejo na moda do Brasil, questão de fast fashion e tudo mais, não sei como é da marca de vocês,
Mas como que é trabalhar essa alta rotatividade de coleções, né? Inclusive, você falou quando trabalhou no multimarca, você tinha que medir tudo, né? Imagine, tipo, tem gente que não consegue nem fazer nos produtos que já vem pronto, o básico do cadastro. Exato. Imagine você tendo que medir produto a produto. Mas aí eu tinha um time de quase 10 pessoas para isso. Então, olha o gasto, né? O tanto, uma equipe grande para um trabalho mais manual. Mas hoje na Mamô a gente tem a rotatividade de coleção, a gente tem coleções quinzenais. Nossa. Então, a cada 15 dias a gente está recebendo lá 50, 60 produtos com profundidade, né, de cor, com opções de cor também. Então, Nossa. A gente tá lá para uns 200. Então, pra gente é muito desafiador trabalhar uma campanha de performance, né? Porque a gente tá... O anúncio ali com aquele produto que é o produto que tá atraindo, a hora que tá performando, subiu coleção nova. A gente, não, vamos seguir com esse mais um pouco, vamos rodar mais um pouco. E tá cheio de coisa nova no site. Então, é legal porque a gente tem essa dinâmica, né? Então, a gente consegue ter sempre coisa nova, então o cliente ele entra no site, a gente tem uma frequência muito boa de clientes entrando ali, clientes já retornantes, né? Porque eles já sabem, né, dessa cultura, que vai chegar coisa nova, então eles ficam acompanhando em rede social também, que a gente compartilha tudo lá também. Então a gente tem isso, mas o nosso desafio hoje é principalmente com relação à campanha. E aí depois a gente tem, né, às vezes é uma entrega muito, muito extensa e logo a gente já vai começar uma sale. Então a gente já começa a liquidar os produtos que subiram antes, né, as primeiras entradas, vamos dizer assim. E aí tem todo um trabalho junto ali com o estilo, com o comercial, para entender a demanda, né, a quantidade de produto. A gente tem o atacado também e não é um atacado que tira o pedido e tempos depois ele vai receber. Então ele faz a compra ali e já leva o produto. Então, a gente também não tem esse termômetro, né, do atacado para saber se vai performar no varejo também, no varejo físico, principalmente. No físico e no online, na verdade. Então, a gente não tem esse termômetro. Então, porque geralmente, né, algumas marcas, em outros lugares que eu já trabalhei, a gente tinha o termômetro do atacado para saber o que a gente ia apostar no varejo. Então, a gente sabia, vendeu muito isso no atacado, vamos apostar também no varejo, que vai bombar. E a gente hoje não tem. Então, a gente tá ali on time com o atacado nosso. Então, a gente tem que ter muito cuidado por conta dessas liquidações. Porque como a gente tem várias entradas, um volume muito alto, para não queimar todo esse estoque depois, né? Não lançar tudo numa sale, por exemplo. Então, a gente vai fazendo com mais cautela a entrada de produto, tem toda uma escolha, né, quais produtos lançar, quais coleções cápsulas. Então, isso é um trabalho muito bem feito do marketing para geralmente, né, pra gente não ter esse volume muito alto. E daí toda essa coleção que entra quinzenal, daí é o papel do e-commerce tá fazendo todo o cadastro e tudo mais. E daí uma dúvida minha, antes de ter o e-commerce ou até antes da pandemia, se daí para essa profundidade de cores já tinha fotos com modelos ou daí era mais assim alguma ou outra Não, cor? tudo era fotografado. Já desde o início? No início fotografa lá só a peça piloto, né, pra ficha técnica. Não, é isso que é a minha dúvida, se tinha daí só uma peça piloto. Não, é só a peça piloto. Aí tem as opções, as variações de cores na ficha técnica e aí depois vai fazendo o desdobramento. Então hoje na estrutura do nosso cadastro a gente consegue subir cada produto separado. Então são, sei lá, 10 cores, a gente vai subir separado 10 produtos. Mas eu já trabalhei em lugares onde a gente era 10 cores, a gente subia um produto e os botõezinhos de cor, que pra gente era ruim. Sim, que daí dá pra ver o modelo usando e tal. E daí hoje... Não, a gente ainda conseguia subir foto, mas a gente não conseguia trabalhar SEO. Pra SEO era muito ruim, pra amarrar a campanha. Verdade. Então hoje a gente, na estrutura do cadastro, no RP, a gente consegue desmembrar. Mas é feito na ficha técnica uma só. Mas é a minha dúvida principal da foto, assim, todas sempre foram com modelos e tal, até todas. As variações de cores, então dá um trabalho bem considerável, né? Sim. No caso da Santa Lola, a gente tem cerca de 5 coleções no ano, né? São 2 de inverno e 3 de verão, né? E é sempre um trabalho, assim, aí são várias cápsulas, né? Dentro dessas coleções que a gente vem trabalhando. Todas fotos são tiradas de diversas cores, né? Todas referências. E, claro, aqueles produtos que são campanhas, a gente normalmente faz também um trabalho de foto humanizada, né? Porque, assim, para o consumidor, quanto mais ele se espelha a foto, principalmente no digital, no e-commerce,
ele é o carro-chefe, né? Vai se imaginar como tá já com a roupa. Exatamente. Ali e tal, né? O Então, estilo se da você- modelo Desejo, e né? tal. Exatamente. Às vezes a gente tem, eu vejo sites de e-commerce que às vezes tem bons produtos, só que tem um VM, né, que a gente chama um visual merchandising não tão adequado, né? Então, às vezes ele tá perdendo muita venda ali, né, por causa que não tá conseguindo trazer aquele brilho no olhar da consumidora. A mulher, ela tem muito disso, né? Tipo, de se espelhar, olhar aquele produto e imaginar esse produto nela, né? Então, a gente lá na Santa Laura, a gente trabalha muito forte isso. A gente quer sempre tentar trazer esse brilho, né, do produto, trabalhar uma coleção muito próxima com o time de marketing, do lançamento, né, pré-lançamento, preview. Então, a gente sempre está buscando, né, enriquecer tanto na parte de cadastro, informações, bullet points e tudo mais, e também a gente está na parte de imagem principalmente, né, que é onde que vai gerar aquele engajamento com a consumidora, aquele desejo, né, tipo, a gente tem um produto lá que é o Scarpin Bicão, né, que é um dos produtos que a gente chama de linear, né, lineares são aqueles produtos que ele tem o ano todo, né? Aqueles produtos bate-caixa que a consumidora sempre está entrando, buscando, e a gente sempre tenta... esse é um produto que a gente sempre está trabalhando assim, de forma muito especial, né? Porque cada vez que vem uma coleção nova de um linear, a gente sempre quer trazer o máximo de informação, todos os detalhes do cadastro, que é aquele tamanho, é o calço, é a altura do salto. Então, para a consumidora já não ter dúvida, né? É aquele produto que ela quer. Então, a gente vem trabalhando muito forte, tanto na parte cadastral desses produtos, quanto na parte de imagem também, né? Principalmente para fazer... Às vezes, o sucesso de uma coleção, ela está muito direcionada a de que forma você vai apresentar ela ao mercado, né? Então, a gente tem hoje um exemplo, uma bolsa shopper que chama... ela se tornou uma bolsa campeã, porque além de ser uma bolsa muito bonita e tudo mais, e bem utilizável, ela caiu no gosto do TikTok, né, das universitárias, de organizar os seus produtos dentro da bolsa, nos seus cadernos, agenda, seu estojo, e, cara, se tornou uma febre, né? Então, é uma bolsa que hoje ela está para isso, chegar nesse ponto, a gente teve que fazer um trabalho de marketing, a gente teve que fazer um trabalho de cadastro, a gente teve que fazer um trabalho muito forte de imagem também. Então, são os desafios aí que a gente tem nos lançamentos das coleções. Legal. E vocês têm trabalhado vídeos de produto, na página do produto? Como tem... Não, ainda não. Não teve experiência em nenhum. Não, a gente já tentou, em outros lugares a gente já tentou, mas caiu a performance do site. Eu ia perguntar, termos de performance de velocidade e tal, se afetava ou se valia a pena e tal. A gente já teve a gente faz às vezes alguns trabalhos de algumas coleções na parte da home. Na home a gente coloca... produto, exato, algum produto de campanha, tudo mais. Arezo que a gente trabalhando sabe. muito agora com os thumbs animados dos vídeos. Até a Adidas também parece um modelo caminhando e tal, com tênis e tal. Eu queria saber se estava dando boa ou se afetava na performance. E assim, no nosso caso, assim, ele foi positivo, mas assim, você tem que ter muito termômetro, né? Do vídeo, dele ser curto, onde que ele vai impactar. Então é exatamente isso. A gente quer trazer uma ideia assim, tipo assim, rápida para a consumidora, um vídeo rápido de abertura de site, onde que ela se espelha assim, de trazer muito mais a curiosidade de ela entrar e ver os modelos que tem, do que realmente trazer um vídeo mais longo e querer ficar trazendo informações do produto no vídeo, né? Então é muito mais um vídeo mais rápido que traz aí uma expectativa da consumidora. Que a gente mas em banner na home, né? Banner na home, não em produto. A Z-Dog também tem feito muito em produto. Eu tô curioso para saber se dá boa ou não. Então, eu sempre quando eu vejo que tem vídeo, assim, no produto, eu já corro pra ver qual a plataforma. E geralmente eu não consigo identificar. O da Z-Dog que eu vi, eles fizeram interno, daí é de produto mesmo, daí eles hospedam no Vimeo. Aí fica em loop infinito mesmo e roda. É um videozinho curtinho. Mas eu queria saber o quanto ajuda, não ajuda, ou quando performa. a gente subiu, pesou demais. Aí a página, quando acessava mobile, por exemplo, não tinha ainda o Vertex.io, não tinha nada disso. Então era mais difícil ainda. Aí a gente via assim, a gente simulava a navegação e travava tudo e não carregava. A gente já começou a gente tem que pensar que na média, não acho que talvez tanto no setor de vocês, principalmente da classe, mas na média dos e-commerce deve ficar mais complicado porque a gente tem devices de mobile, principalmente mais lentos ainda. Que acabam... E a gente ainda tentou implementar em produtos que a gente sabe, assim, no e-commerce, quando encalha, na moda feminina, quando encalha, a gente vai fazendo várias atribuições, o que pode ser. E aí, um dos últimos é a foto não tá legal. E realmente, vender
peça branca, por exemplo. Pra gente é um pouco mais difícil quando é roupa mesmo, porque às vezes tem uma transparência, uma fluidez, alguma coisa assim, e na foto não fica tão claro, principalmente quando a foto é fundo branco. Então a gente tentava seguir para esse lado. Vamos fazer vídeo das peças brancas mais fluidas, pra gente ver se vai funcionar. Porque realmente, né, a gente entendia que o vídeo ele pode agregar nesses produtos. Então a gente usa como uma estratégia. Nesses produtos que estão mais encalhados, vamos subir um vídeo para ver se vai funcionar. Só que aí a performance não era tão boa, então a gente deu uma segurada. Mas realmente, se tiver tecnologia que otimize a velocidade do site, eu acho que isso tem muito a agregar. A gente, no caso, algo semelhante que a gente teve foi com bolsas, né? Tipo assim, por isso que a gente buscou muito trabalhar com foto humanizada, porque às vezes na foto a bolsa não dava aquela dimensão para a consumidora saber se é uma bolsa pequena, se é uma média, se é uma bolsa grande. Você né? Só estilo, era só estilo, exatamente. né? E aí, tipo, a gente começou, a gente tem oportunidade aí e a gente tem uma venda muito forte de bolsa na Santa Luna, né? E principalmente no site. Mas a gente via que alguns modelos que a gente fala, esse na loja é campeão de venda. Só que a perspectiva da consumidora olhando na foto, sem ser humanizada, era que se tratava de uma bolsa maior, uma bolsa menor. A partir do momento que esses produtos a gente começou a trabalhar uma foto humanizada em vez de vídeo e tudo mais, a gente começou a ter uma taxa de conversão muito maior desses produtos. Então, é exatamente isso. A gente começou a trabalhar com um pouco mais de vídeo, em home, essas coisas, depois que a gente virou pro I/O, porque antes esquece, né? Principalmente mobile, que representa 80% da nossa venda hoje, é algo que travava tudo. Então, não tinha como. Na Mamô a gente também tem bolsa, a gente teve esse problema, a gente subia só o estilo. E realmente não tinha, o cliente, por mais que a gente colocasse a medida lá embaixo, o cliente ele muitas vezes não lê. E aí a gente começou a subir foto com o modelo. Aí sim, diminuiu a taxa de troca, foi bem bom pra gente subir modelo. E com moda eu acho um dos mais legais, porque tem muita coisa pra explorar, mas é um dos mais complexos também. Exatamente. Exato. Porque vocês falando já me deu uma ideia de fazer um monte de coisa, mas ao mesmo tempo daí você ficar pensando, mas tem coisa pra caramba por trás que gera uma complexidade muito grande. Né? Eu brinco que moda é o seguinte, né? Sabe aquela receita do bolo, assim, até você chegar na perfeição dele, cara, você vai tentar muitas vezes, vai errar e vai tentar... Porque moda são muitas vertentes, né? Que você tem para conseguir chegar na excelência ali para o consumidor. Então, até para você brilhar os olhos, cara, com certeza você já teve ali algumas dificuldades para passar algumas melhorias. Sim, por isso que vocês têm toda essa experiência e conseguem entregar resultados para as marcas. Né? Perfeito. A gente entrando um pouquinho mais dentro da estratégia mesmo, queria saber um pouquinho dos canais de performance do e-commerce para vocês. Qual traz mais representatividade, principalmente no setor de moda mesmo? Não precisa falar da marca. Não precisa falar... E pra vocês trazerem mesmo, porque, porque às vezes pode estar diferente de muitos, que a maioria hoje vai estar concentrada ali 60% em Google, principalmente orgânico e pago junto ali, se a gente pegar no montante total. E aí eu vejo alguns falando, aqui performa muito influencer, performa outros canais, e daí moda, na minha visão, tende a performar outros, mas também vejo muitos performando no Google. Mas... Legal você trazer um pouquinho da experiência do WhatsApp que você falou ali, para mim, que a gente estava conversando antes também, que acho que é algo que todo mundo quer trabalhar, mas não sabe como trabalhar, e daí faz errado. Exato. Eu acho que hoje, né, esse é um dos grandes desafios, né, como você estava conversando, Rafa. A gente tem um trabalho muito forte com o Google, tá? Com Meta também, a gente vem sempre trabalhando muito forte. E com relação, a gente sempre está buscando canais de vendas, né? Tipo assim, hoje a gente tem o site nosso, que é o principal canal de venda dentro do digital da Santa Lola, né? Temos alguns parceiros no marketplace também, mas hoje, para a gente conseguir que o site continue nesse crescimento que ele vem tendo ao longo dos 3 anos, a gente vem trabalhando muito forte, né? A parte tanto de ads, né? A parte de mídia paga, a parte de orgânico nosso vem crescendo, quando o marketing, o nosso marketing tem um marketing muito legal, muito forte, é automático o reflexo, né? Quando sai uma campanha bem bacana e tudo mais, então o orgânico vem muito forte nisso daí. Mas também a gente está buscando outros canais também, né, de venda, né? Entre eles a gente tem hoje vendas por WhatsApp, né? Que a gente tem algumas consumidoras que às vezes tem dificuldade de ter ali, às vezes uma consumidora mais sênior e tudo mais, ela tem dificuldade de comprar, então ela tem num clique, ela consegue já ter um atendimento via WhatsApp, que vem trazendo aí uma boa taxa de conversão que vem crescendo cada vez mais. Só que daí eu estava comentando até com a TK, que às vezes
muitos consumidores também utilizam esse WhatsApp para... uma das dificuldades que hoje as pessoas que implementam, né, a venda pelo WhatsApp de o canal de venda se tornar um canal de atendimento, né? Sim. Então, se isso está acontecendo é muito porque o consumidor está tendo dificuldade de encontrar os canais de atendimento para uma troca, para uma dúvida, etc. Então, talvez ainda não se pegou muito, mas eu sei que em grandes players do mercado já se representa muito, até 50% às vezes da venda do e-commerce dela, a venda pelo WhatsApp. Mas se não souber introduzir ele da maneira correta, né, tendo um bom atendimento, e lá na Santa Lola a gente tem o Gustavo, que chegou agora para fazer, juntamente com o time de atendimento, um trabalho sensacional, né? Então a gente está conseguindo cada vez mais implementar aí uma venda gratificante, cada vez mais tem um crescimento através da venda do WhatsApp também, que acaba sendo uma forma mais rápida e prática, né, com a consumidora, para saber de modelos, saber de tamanho, trocar uma ideia com relação a cores, enfim, ela acaba ficando mais segura de fazer essa compra. Então está sendo um canal bem bacana da gente. Os nossos canais hoje é Google, também Google é cerca de 60%, e o restante é entre Facebook, Meta, né, e afiliados. A gente trabalha com 2 afiliados que estão trazendo resultados bons pra gente. Com ROAS bem fácil assim, de analisar e de comprovar pra gente investir cada vez mais. Pode falar quais são os afiliados? Um deles é a Blue. Blue? Já ouvi falar. Acho que é de Curitiba também, se eu não me engano. Legal. E, enfim, mas aí a gente hoje trabalha bastante agora na parte de SEO, a gente está investindo pesado, porque logo que eu assumi a Mamô ali, a gente era muito dependente de mídia paga, né? Muitos e-commerces de moda, eles acabam sendo dependentes de mídia paga, até porque trabalhar orgânico é muito complexo, né, na área da moda, né? Porque, sei lá, é muito competitivo, muitos termos que, né, grandes marcas já compram, então a gente tá ali brigando quando você é um pouco menor, então você precisa ser muito estratégico nisso. Então a gente trabalha em parceria com uma agência de SEO para ficar menos dependente de mídia paga. Então a gente vai fazendo, tendo mais cuidado com as nossas palavras-chave de cauda longa, então a gente vai trabalhando isso, porque a gente já conhece bem o nosso produto, então a gente sabe o que está trazendo o cliente para o nosso site. Então a gente vai indo para um outro lado, ao invés de bater o martelo, sei lá, em vestido de tricô, por exemplo, que está vendendo. Então a gente vai para um lado mais técnico ali, porque a gente vai conseguindo ter resultado. E em épocas sazonais, a gente consegue ter uma inversão. Às vezes, o nosso Facebook fica maior do que o Google. Em épocas sazonais, a gente consegue trabalhar patrocinado com vídeo mais elaborado, com foto mais bonita, mais, né, que atrai mais. Que a gente já tem essa consciência, né, de que no Insta e no Facebook a gente consegue trabalhar o desejo. E no Google a intenção de compra. Total. Então, a gente consegue ver bem essas diferenças em épocas sazonais também. Legal. Na Santa Lola também é muito semelhante, né? A gente, quando é campanha, não adianta. O Meta, o Insta e o Face, eles puxam, alavancam bastante. Mas o Google a gente sempre vem trabalhando uma forma bem forte, palavras-chave, cada vez para ter maior relevância, né? Porque a concorrência é muito grande com relação aos produtos que a gente trabalha. Então a gente sempre tem que estar aí trabalhando cada vez mais para estar no topo ali da página, daqueles produtos, mas também a gente vem trabalhando forte também com SEO e tudo mais, exatamente para cada vez mais tentar ser menos dependente, né, da mídia paga, cada vez mais o orgânico tomar um corpo grande. E para isso também a gente vem trabalhando muito forte também redes sociais. TikTok está sendo uma ferramenta que está ajudando muito a gente. Vocês estão conseguindo fazer uma estratégia legal lá, porque... Mas vocês estão fazendo campanha de mídia mesmo paga? Estamos campanha de mídia paga e também a gente está fazendo um trabalho que às vezes um vídeo que, tipo, de um produto Santa Lola que acaba estourando, né, de venda. Um hyper, e aí a gente acaba tentando fazer um trabalho com essa consumidora, né, que teve e isso já aconteceu tanto com a Bolsa Shopper, que nasceu ali, né, quanto a gente tem uma linha que chama Shine, né, que é com brilho e tudo mais. Também, tipo, caiu no TikTok, viralizou. Então, a gente tenta surfar, aproveitar essa onda, sempre surfar e, de alguma forma, engajar esse consumidor que fez, exatamente. É um trabalho que a gente vem fazendo. E você percebe a diferença de faixa etária? Sim. Porque quando a gente faz, pra gente, a campanha no TikTok não performa tão bem.
E aí a gente percebe que o nosso público, claro, ele é um público um pouco mais velho, de 25 a 44, 45 anos. Então, quando a gente faz alguma coisa no TikTok, não engaja. A gente vai pro Pinterest, por exemplo, traz muito mais resultado pra gente hoje do que o TikTok. Legal. Já fizeram alguma coisa de mídia no Pinterest? Sim, a gente faz. E traz um ROAS bom. Traz sim. Aí no TikTok a gente já fez no final do ano passado e não performou. E aí a gente entendia. De repente era o produto que a gente estava, né, mostrando ali, o produto que não estava sendo atraente para quem estava acessando. Porque a gente, querendo ou não, tem produto também para faixa etária, né? Para mais novo quem está acessando o TikTok, a gente tem produto. Só que às vezes a gente não teve essa expertise para colocar esse produto lá. Então, às vezes foi uma falha nossa. E a gente foi deixando, não insistimos nele mais, porque a gente já viu um retorno muito mais rápido e até um ticket médio mais alto vindo do Pinterest. Então, a gente preferiu gastar a energia e o investimento lá. Eu acho que tem uma migração, né? Tanto o Pinterest, que a gente está também, quanto o TikTok, eles vêm se posicionando de uma forma... querendo entrar nessa briga, né, contra o Google e o Meta também. Né? Então, cada vez mais eles estão ganhando uma relevância. Eu vejo, no caso, o TikTok cada vez mais, assim, tipo, conseguindo falar com o consumidor brasileiro, né? Tipo, cada vez mais ele está mais engajado e etc., ganhando força. E acho que é aí que está o lance das marcas, né? Tipo, aproveitar esse momento... para não deixar passar, né? Sim, porque às vezes passa, sempre vai mudando. Se passar, não adianta. Sempre vai mudando. Exatamente, seu concorrente sempre vai estar de olho também e falar, vamos trabalhar esse canal aqui. Então, a gente sempre busca estar antenado com isso. A gente tem um time de marketing digital lá bem bacana e que as meninas lá estão sempre em cima disso daí. E o bom da moda é isso, que a gente tem o Pinterest, que é uma ferramenta totalmente visual, né? Pra gente trabalhar. Então, faz campanhas maravilhosas e às vezes a gente não consegue utilizar todas as fotos, né? A gente quer usar, mas não consegue ali no Instagram, no Facebook. E a gente tem o Pinterest como um canal também para dar vazão nessas imagens e gerar esse encantamento também. Então, essa é muito a vantagem nossa. E o Pinterest orgânico também é muito bom para tráfego, né? Eu trabalhei mais o Pinterest ainda com um setor que não tinha nada a ver com o e-commerce que a gente está falando, com o infoproduto, que a gente atendeu bastante infoproduto no passado. E só de colocar algumas coisinhas lá trazia um tráfego muito alto. Né, de ensino, principalmente, tal. A gente tinha algumas plataformas de Enem, vestibulares, né, as maiores do Brasil, a gente atendeu. E, nossa, era orgânico, assim, e um trabalho muito rápido que você fazia, como você falou, pegar umas artezinhas, colocar lá e o pessoal... Né, e depois você poder trabalhar tudo isso dentro de remarketing, né? Exatamente, bem isso. Muito bom. A gente tá indo pro final aqui, e aí, né, a gente falou várias coisas que, né, são super importantes pro setor de moda, a complexibilidade, também a parte legal. Eu queria saber, né, pra fechar, assim, como se diferenciar nesse nicho que também, ao mesmo tempo, é muito disputado, assim, todo mundo tá brigando pelo mesmo consumidor ali, de muitas formas. E, né, fora tudo que a gente falou, o que vocês acham que precisa ter para se diferenciar mesmo? Eu acredito que seja conhecer muito o seu cliente. Então, é fazer um desenho, fazer aquela persona, né, o material da persona, para você entender quem de fato você está atingindo, quem de fato você está se comunicando. Você fazendo isso, você consegue trabalhar melhor uma personalização, a personalização de compra, a personalização no atendimento. Você consegue ser muito mais assertivo numa comunicação para esse cliente. Eu acredito muito nisso, né? Que são os diferenciais da marca. Você conhecer ele, você já está ali meio caminho andado. Do mercado, da área de moda, eu acho que é você conhecer também, entender do seu produto para você poder brigar da forma correta no Google, brigar, né, não ser tão dependente de mídia paga. Lógico, no começo eu acho que às vezes é necessário, né, você precisa desse investimento maior, mas se você ficar só dependente disso, você não consegue ter um faturamento expressivo, né, porque tudo vai acabar indo para mídia. Então, você tendo esse cuidado, né, de produto também, entendendo o seu produto e sabendo os seus melhores canais, você consegue apostar melhor. E acredito que seja isso. Eu acho que assim, né, a gente, no caso, né, da Santa Lola, a gente sempre tenta entender ali o que brilha o olho do consumidor, né? Então, a gente tem um time de desenvolvimento que sempre vai para o exterior fazer viagem de pesquisa, entender o que vai ser tendência, e acho que está muito
é engajado nisso, né? Tipo assim, você brilhar o olho. O que vai ser, o que vai acontecer daqui 6 meses no mercado nacional, né? Então, é um trabalho que a gente sempre faz ali, a 4 mãos, com o time, principalmente de marketing, desenvolvimento, entender o que o consumidor, o que está vindo no mercado de fora, europeu, que está brilhando os olhos e vai refletir aqui, né? Qual tipo de produto. Então, a gente vem fazendo um trabalho cada vez mais profundo com relação a isso, para entender o nosso consumidor, entender qual tipo de produto que ele está querendo, né? Os consumidores recorrentes, né? De reduzir essa recorrência de compra, né? Tipo, o tempo de compra dele, trazer novos consumidores para a marca. E eu acho que tudo isso tendo um produto de qualidade, sem dúvida nenhuma. Acho que qualidade é um dos pontos que mais pega, principalmente na parte de calçados. Porque a partir do momento que você tem um produto com qualidade, que está engajado com a moda atual, a consumidora vai fidelizar essa marca, né? E também a experiência de compra dele, né? Principalmente no digital, né? Se você tem uma experiência de compra onde que a cliente se sentiu satisfatória, ficou satisfeita com a entrega, com o produto que chegou na casa dela, a forma que chegou, um cheirinho, tudo mais, são detalhes diferentes que faz você sair à frente do seu consumidor. Então, a gente vem trabalhando muito forte isso, né? A gente sabe que são pequenos detalhes que fazem a diferença entre você estar um passo à frente do seu concorrente. Então, a gente vem cada vez mais na Santa Lola se apegando a esses detalhes, né? Tipo, entender, entregar um produto com qualidade da melhor forma possível e o mais rápido possível. Legal, muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim realmente aqui. Como vocês viram, a gente não conseguiu fazer metade das perguntas que a gente tinha planejado, mas eu gostei bastante de tudo que a gente falou aqui, muitos insights. Eu queria deixar um espacinho para vocês talvez falarem alguma coisa que a gente não falou, que vocês acham importante ainda do setor, deixarem talvez os contatos de vocês também. Às vezes alguém escutou aqui o podcast, ouviu, quer bater um bate-papo com vocês, quer trocar uma ideia. Fiquem à vontade, o espacinho de vocês. Se gostaram também de participar, o que acharam. Não, eu gostei bastante, né? A gente realmente tinha muitas outras perguntas. A gente precisa de quê? Mais 2 horas? Mais 2 horas, fácil. Bom, se eu fosse perguntar tudo que eu queria, né? Eu isso é gostoso, né? A gente vai engrenando. A gente já estava conversando antes, né? Sim, que já estava num papo bem engrenado. Mas, bom, gostei bastante. Fico contente, né, com o convite. Obrigada mesmo. Tô no Instagram, no LinkedIn também, Cristiane Bueno Cortez. E tô à disposição, então, né, tiver dúvida, trabalhei muito com VTEX, mas tenho uma bagagem já com outras plataformas também, então, hoje o meu forte está sendo muito VTEX, mas, então, né, dúvidas, se tiverem com outras plataformas, estou à disposição para o que precisar. Comecei no e-commerce lá atrás, quando era tudo muito na raça, então a gente foi aprendendo, né, sozinho praticamente, então, muita coisa hoje eu falo, pro meu time principalmente, né, eu bato o olho, eu consigo entender aonde está o problema, porque eu estava lá atrás, né, olhando no passado, quebrando a cabeça. Então, hoje, se as pessoas, né, quem estiver ouvindo a gente, assistindo a gente, tiver dúvida, algum perrengue, estou à disposição. Eu gosto muito de ajudar, de falar, de compartilhar sobre e-commerce. E é isso. Obrigada pelo convite de novo. Obrigada, Rafa. Obrigada, TK. A gente que agradece por todo esse tempinho de vocês aqui, que eu sei que é corrido aí. Então, imagina. É muito especial pra mim vocês toparem estar com a gente aqui. Imagina. Eu só tenho a agradecer também, Rafa, TK. Esse bate-papo sempre eu acho muito enriquecedor, né? Não somente para nós aqui, mas para quem está nos assistindo. Eu tô tanto no LinkedIn quanto no Instagram, Bruno Tressoldi, né? Então, fico à disposição também. Já faço alguns benchmarks também, tipo, busco também alguns benches. Então, acho que é sempre, como eu comentei, né? Esse é o meio, isso que é gostoso do meio do digital, né? Tipo, quando se trata de experiência, a concorrência fica de lado, né? Fica muito mais o bate-papo, o ajudar, o entender. E esse mercado, ele tem muito disso, né? Tipo, trazer cases de sucesso, né, para a mesa. Eu acho que isso é o mais legal e parabéns para vocês, que esse é um canal que a gente sabe que isso acontece bastante, né? A gente assiste, a gente vê que às vezes dúvidas ou dificuldades que a gente pode ter, a gente pode encontrar aqui no canal de vocês. Então, parabenizar vocês e estou à disposição sempre que precisar aí. É muito legal, muito enriquecedor ter essa troca com vocês. Boa, legal. Muito obrigado. Então, é isso, pessoal. Obrigado para quem ficou até aqui, né? Obrigado, porque né, bastante tempo. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.